Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos até esse lugar. Aliás, tem visitantes nesse lugar? Aí, Romão, lembrei. Tem visitantes, você pode levantar sua mão assim? Você pode aplaudir o nome do Senhor para essas pessoas? Por favor, mantenha sua mão levantada, porque você vai ganhar um brinde, um lembrete desse dia. Deus quer te abençoar, te fazer recordar desse dia. Aqui, meus irmãos, tem aqui na frente também, tá? Pessoal da recepção, tem aqui na frente também, tá? Mais alguém desse lado? Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que bom que você veio, irmão. Sei que pela manhã nós já participamos de um culto muito abençoador. E agora à noite eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está falando com você também. É só impressão minha, meu irmão? Minha irmã? A pregação não é a parte mais importante do culto. Não vem falar isso para mim. Foram as canções que me tocaram, que me marcaram, que me levaram até Jesus. Então, Deus pode usar aquilo que Ele quiser. Porque o culto é composto de tantas coisas, e eu volto a falar. Um abraço que você recebe quando chega aqui, ali na recepção, talvez seja suficiente. Um bom encaminhamento, condução, direcionamento lá no estacionamento também, talvez seja o que você precisa para a sua noite, para o seu dia. E eu creio nisso. Um abraço, um carinho, uma demonstração, uma boa demonstração de afeto, talvez seja suficiente para a sua vida. E é possível que Deus fale com você através disso, que seja a palavra que você precisa ouvir. Então, para que você vai pregar, Wanda? Eu também não sei para que eu vou pregar. Mas se eu estou aqui, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Porque eu também estava recebendo ali essa porção dele sendo derramada através de cada louvor, seja do Betânia Louvor, do Estação Prisma, mas também de tudo. A Carla estava dançando aqui, e as meninas dançando, mas na hora do quem é esse, ela não está aqui agora não. Caramba, a Carla foi sinistra. Para poder falar da mulher que deveria ser apedrejada, mas não foi. Ou seja, tudo no culto expressa o caráter de Deus, a ação de Deus e o poderio de Deus, e talvez seja suficiente para você. Mas se você ainda não foi tocado por Deus, pelo Espírito, que essa palavra, em nome de Jesus, seja suficiente. Se não for, que o Senhor te toque de outra maneira, de outra forma. Amém? Amanhã é dia do educador físico, pastor Josimar. Parabéns. Tem mais algum educador físico aqui? Então, pastor Josimar... Tem! 1, 2... Olha só que lindo! Deus abençoe, parabéns. Somos 4, então. Eu também sou educadora física. E eu faço questão de falar isso porque esse fato na minha vida, ele é muito significativo. E demonstra também a bondade de Deus. Nós estamos falando sobre a bondade de Deus. Não é aniversário da igreja hoje. Nós estamos comemorando o aniversário da igreja desde já, que será em dezembro. Faremos 60 anos. Já estamos celebrando. Mas aí, voltando, amanhã é dia do educador físico e eu tenho uma experiência que, para mim, é tão marcante e poderosa com Deus a respeito desse assunto. E para lembrar dela, eu volto lá no ano de 2007. Você se lembra o que você estava fazendo no ano de 2007? No dia 1º de setembro. Estamos fechando agosto. Amanhã, 1º de setembro. E eu lembro que 2007 foi um ano muito complicado na minha vida. Eu estava numa crise, meu Deus. E querendo encontrar o meu lugar no mundo. Crente, serva de Jesus, mas com um vazio dentro do coração que Jesus não preenchia, Romão. Porque a verdade é que falta, né? A gente fala de Deus, fala de Cristo, que a tua presença é o que faltava em mim. E é verdade, esse vazio interior é preenchido pelo Espírito Santo. Mas existem coisas que a gente também precisa, e Deus sabe que a gente precisa, e Ele vai preenchendo. E eu precisava de uma colocação no mundo. Eu não estava trabalhando, eu não estava estudando, eu era uma jovem que vivia na igreja, cheia de amor por Jesus, mas desempregada, e querendo fazer uma faculdade que nunca chegava para mim. O meu sonho era passar para uma universidade pública. Já tinha tido a chance de ingressar numa universidade particular, mas não fui,
porque o meu sonho era passar numa universidade pública. E aí eu lembro que esse dia, que caiu exatamente num sábado, eu estava muito entristecida porque tinha recebido uma palavra muito dura, muito difícil de uma amiga. Não foi por querer, mas ela, nossa, como ela me feriu. Porque a palavra nem foi diretamente para mim, mas ela estava falando para uma outra amiga nossa que, quase isso, assim, trocando, né, a palavra para a gente entender, que teologia não ia ser o suficiente para ela não se esconder na teologia. Ela falou para uma amiga e aquela palavra me atingiu. E eu sabia que, de alguma forma, aquela palavra era para mim também, porque, como eu falei, eu estava vivendo minha vida na igreja quase de segunda a domingo, domingo, segunda e vai embora. E assim foi. E meu coração muito entristecido, eu fui para o banheiro, porque era o meu quarto de oração, banheiro. Não sei qual é o seu lugar de oração. Naquela época, solteira, o banheiro era o meu quarto de oração. E aí eu me lancei no chão, comecei a orar ao Senhor e chorando. E falando, meu Deus, o que vai ser da minha vida, Jesus? Eu sou uma jovem e eu não estou fazendo nada da vida. E choro e falo para Deus, Deus, me dá um direcionamento. Me mostra se esse sonho realmente é possível. Fala comigo, Jesus. Fala, Senhor, demonstra a sua bondade. Demonstra que o Senhor é bom. Demonstra que a sua misericórdia, a sua fidelidade dura para sempre. Demonstra, Deus, fala comigo, isso é possível para mim. Eu quero esse lugar, eu quero passar por uma universidade, eu quero ingressar numa universidade pública, eu quero fazer educação física, Jesus. Que a boa oração, sair daquele lugar. E aí eu ligo a televisão e estava dando o Globo Esporte. O Léo Batista entra na hora e fala, hoje é dia do educador físico. Você não glorifica por quê? Você não está entendendo, não, meu irmão? Que era a resposta do Espírito Santo para mim? Era a resposta do Espírito Santo para mim. Não sei se você lembra que na última pregação eu falei que Deus tem formas peculiares de falar com as pessoas. Eu sabia que era a voz de Deus. Hoje é dia do educador físico e eu, meu Deus! Eu não sabia que dia 1º de setembro era dia do educador físico. Naquele ano eu soube. E aí eu entrei na faculdade, 2 anos depois. Porque as promessas de Deus, elas não se cumprem assim, né? Como o Tiago pregou de manhã, existe um caminho a ser percorrido. Mas eu lembrei disso e louvo a Deus porque amanhã, dando aula, eu vou comemorar o dia do educador físico. Porque o Senhor falou comigo que era possível. Você jovem, você que está fazendo prova aí com o seu sonho, colocando diante do Senhor, buscando diante do Senhor, em nome de Jesus, fica firme aí, permaneça nesse teu desejo, nesse teu sonho, coloca diante de Deus mesmo com oração, com propósito, mas não esquece de estudar, não, se dedica muito, vai atrás, corre atrás. Se precisar abrir mão um pouco de estar na igreja, abra, não abra mão de Jesus. Se precisar abrir mão de estar na igreja, abra. Mas fica firme, glorifica o nome do Senhor quando você passar, porque isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aí, baseado nessa fala, sobre a bondade de Deus, porque a gente está falando sobre bondade de Deus nesses dias, queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmo, no Salmo 34, verso 8. Vamos ler o verso. Salmo 34, verso 8, vou ler aqui na minha versão, depois eu leio ali. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Por favor, vocês podem repetir como está ali? Vamos lá? Provem. Amém. Esse salmo é atribuído a Davi, num período muito significativo da vida dele, mas muito complicado também. Se você for lá no livro de 1 Samuel, você vai ver, no capítulo 16, Davi sendo ungido por Samuel
para poder ser o futuro rei de Israel. Porque o reinado de Saul, como a Bíblia menciona, Deus já não se agradava mais, Deus foi buscar um homem segundo o seu coração, e ele aponta para Samuel que esse homem é Davi. Então, o capítulo 16, ele narra isso, essa unção derramada sobre Davi. Depois dessa unção, a vida de Davi passa por diferentes transformações. E aí, de manhã, foi engraçado que o Tiago começou a falar sobre Davi, e eu pensei assim, não é possível que ele vai roubar o meu texto também, mas não roubou, graças a Deus, ficou lá no José. Eu não vou roubar o dele também, não vou pedir música no Fantástico. Mas, vamos lá, sobre Davi. E aí, a partir desse momento que ele é ungido, a vida dele dá um up. Ele é levado para o palácio porque ele toca bem. Toda vez que ele toca, o espírito maligno de Saul é retirado. Então, ele vai para o palácio. Ele enfrenta Golias. Ele vence Golias. Ele tem direito a virar comandante dos exércitos do rei. Só que acontece uma coisa que não é tão legal assim. As mulheres começam a cantar sobre as vitórias de Saul, que ainda é rei, e fala que ele matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul começa a ficar enciumado com a presença de Davi, começa a perseguir Davi. Mas Davi já tinha se casado com a filha de Saul, já tinha virado genro de Saul. E ainda assim, Saul começa a perseguir Davi. E através dessa perseguição, então, Davi foge para diferentes lugares e acaba chegando num determinado lugar onde ele vai ser perseguido, ele vai ser afrontado, mas ele se faz de louco para não ser morto. Porque Deus livra ele da morte, ele escreve esse salmo para poder demonstrar a sua gratidão ao Senhor, para testemunhar da bondade de Deus pela vida dele e para convocar também as pessoas a experimentarem dessa bondade e dessa graça. E por isso o verso 8 tem essa proposta de convite. É um convite a provar e a ver que o Senhor é bom e, além disso, a experimentar, a ser feliz, experimentar a alegria de saber que a bondade de Deus nos leva a esse lugar de felicidade, porque quem se refugia no Senhor é salvo. Então, o contexto desse verso é esse. Mas, para a nossa análise hoje, vamos ficar exatamente nesses versos aí. Pode deixar, tá, painel? Obrigada. Provai. Provem. Provem. Se eu perguntar para você o que te vem à mente quando a gente fala esse verso, ou esse verbo, melhor dizendo, a gente vai pensar em diferentes coisas. O que é provar, afinal de contas? A ideia do verso e da palavra do hebraico ali é dizer: experimente, saboreie. E aí, Maiara, sabe o que foi interessante quando eu pensei em saborear? Eu lembrei do morango do amor. Que experiência maravilhosa, assim, que chega do nada, morango do amor, e todo mundo experimentando, e faltava o quê? A minha experiência. Aí vem Carla e fala assim: mas Wanda, não é nem tão bom assim. Vem Douglas, eu experimentei, mas achei mais ou menos. Vem Romão e fala assim: não, é bom, experimentei, gostei. Gente, mas eu estou falando de mim. Eu quero experimentar esse morango do amor. Como é que ele é? Como é que é a textura? Quem aqui já viu o MasterChef? Quem gosta de MasterChef? Semana que vem final, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem. Semana que vem final do MasterChef. Vocês estão torcendo para quem? Não fala. Guarda. Deixa em silêncio. Daniela! Essa textura, você usou o quê? Um pouquinho de orégano, um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal, um pouquinho de um monte de coisa. Umas ervas, não sei o quê, e ficou assim. Mas e a textura? São 3 tipos de textura aqui, uma líquida, uma meio sólida, uma pastosa, não sei o quê. E o crocante?
Ah, faltou molho, molho. Gente, sabe, né? Molho, molho, jacã. Não sei imitar bem, foi mal. Saborear. Experimentar de uma forma que seja prático. Provar não tem a ver apenas com conhecer, mas é isso, é experimentar de uma forma profunda, de uma forma íntima, de uma forma que a gente possa descrever como é para outras pessoas. A ideia do verso provem é essa. Provem para que vocês compreendam do que vocês estão falando. Provem, porque é no provar que vocês vão compreender, vão sentir, vão ter os sentidos aguçados para aquilo que vocês estão provando. É isso que Davi está falando para a gente com respeito a Deus. Tenha intimidade com Deus. Se aproprie desse Deus nesse lugar de possibilidade de encontro. E não somente isso. Depois que você provar, aí sim você vai direcionar a sua relação com Ele. Porque, afinal de contas, como a gente pode provar Deus, se não pela relação? Qual é a forma de saber como a pessoa é, se não se aproximando dela, se relacionando, entendendo o que ela gosta, ouvindo o que ela pensa, estando próximo dela, sabendo também o que ela não gosta? E, afinal de contas, como que a gente faz isso na nossa relação com Deus? Qual é a forma da gente se relacionar com Deus? Na sua vida, como você se relaciona com o seu Deus? Oração? Palavra? Algum jejum? De qualquer forma, seja lá como for, uma coisa é inegável. É preciso tempo para Deus. Tempo para Deus, tempo para parar a correria do dia a dia, tempo para poder parar as vozes, tempo para poder parar as mídias. O nosso bem mais precioso atualmente é o tempo. Ou não é? Por que as pessoas, por que as diversas mídias lutam pela nossa atenção? Porque o tempo é, sim, o bem mais precioso que a gente tem. Como está a sua relação com Deus, meu irmão e minha irmã? Se a gente fizesse agora uma análise, se a gente buscasse dentro de nós respostas para essa pergunta, o que a gente responderia? Como é a sua relação com Deus? Quanto tempo você tira para falar com Deus, para estar com Deus? Quanto tempo eu tiro para estar com Deus? No YouTube tem um documentário chamado Fé Não Fingida. Alguém aqui já viu? Já assistiu? Se você puder, veja. E é lindo demais. Porque mostram diferentes senhoras de diferentes lugares do país falando do seu testemunho com Deus. E aí tem uma senhora muito linda chamada Socorro. E a irmã Socorro fala uma coisa muito interessante. Ela fala sobre a oração e como a gente mudou essa lógica de estar com Deus e colocou nossa relação com Deus em último plano. Ela é uma senhora. E a vida dela com Deus, ela fala quanto que a vida dela foi forjada pela oração. E o quanto que a oração fez ela prosseguir, fez ela caminhar, fez ela conquistar também, mas principalmente fez ela conhecer a Deus. Para poder dizer que esse é o meu Deus e ninguém vai poder dizer nada diferente do que eu penso dele. Oração. E aí, Romão, tem uma parte que ela fala uma coisa que me deixa assim estremecida, né? Que ela fala assim: o pessoal agora só quer cantar, cantar, cantar. Reúne esse povo todo, ora 30 minutos de joelho que você vai ver o fogo descer na igreja. Olha o caminho aí, ó.
oração, busca por Deus, entrar na presença de Deus e não ser distraído pelas vozes do lado de fora, buscar a Deus, se derramar diante de Deus e deixar Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer em nós. Porque nesse contato, nós vemos a face de Deus, nós somos transformados à sua imagem e semelhança. Nós estamos experimentando de Deus, nós estamos saboreando a presença de Deus quando a gente oferece tempo para Deus. Provem, 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 provem a bondade de Deus, provem Deus. Davi está falando para a gente lá no Salmo. E a verdade é que a gente precisa reconhecer. A gente faz muita coisa para Deus. Faz muita coisa, né, Nádia? A gente não faz? Marta, faz muita coisa para Deus, né? E Deus sabe que a gente se esmera, fica lá em via kit. Gente, vamos lá! Vai, gente! Ó, tenor, mais ou menos. Ó, tenor, contralto, soprano, não sei quem. Gente, vamos ouvir os áudios. A gente lá no Betânia Louvor, gente, ouve as músicas. Galera lá dos homens, vamos lá, gente, vamos orar, vamos buscar. Mulheres também da mesma forma, os ministérios. Gente, esteja no horário tal, fazendo tal coisa, entrega lá as lembrancinhas. Vai lá, inclusão, vai lá, que vai estar escalado hoje é você, galera do painel, galera lá do som. Nossa, como a gente faz coisas para Deus. Mas a gente não tem tempo para Deus. A gente não tem tempo para Deus. E isso me fez lembrar a história. Existe um livro chamado Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. É de um autor chamado Loren Cunningham. E o Loren Cunningham, ele é muito importante para a nossa fé. Ele é o fundador da Jocum, Jovens com uma Missão. A Rebeca não está aqui, a Rebeca sabe. Mas é uma organização missionária que foi levantada para que, através dela, os jovens se adentrassem na organização e os jovens pudessem ser enviados para diferentes países para poder falar do amor de Deus, pregar. De que forma? Cada um deveria se manter. Então, se você quer ir para essa organização missionária, diferente da junta de missões nacionais, mundiais, nessa junta, cada pessoa é responsável pela sua manutenção. E essa junta, ou melhor, essa organização, ela teve muito sucesso, e o Loren vai narrando, mas sucesso a partir do ouvir a voz de Deus, direcionando como deveria fazer e como deveria ir. E muita coisa aconteceu, pessoas foram sendo salvas, muita palavra foi sendo ministrada, e ao longo do caminho, muita gente se converteu. E aí eles tiveram uma ideia sensacional. Vamos arrumar um navio, e esse navio vai ser o lugar onde a gente fica abrigado, e a partir desse navio nós vamos para os diferentes lugares. E tudo que o Loren fazia, ele orava a Deus, buscava a Deus para poder saber qual era a vontade de Deus para a vida dele. Até que ele parou de fazer isso. E queria um navio. E o navio estava perto de chegar. Mas aí, em um momento, ele se retira para orar a Deus e ele diz que está orando a Deus e vê uma imagem de Jesus chorando. Por quê? Porque o navio, Romão, ficou mais importante do que a presença de Jesus. Porque querendo fazer coisas para Jesus, as coisas ficam mais importantes do que Jesus. Você não sente calafrio, não? Talvez essa palavra seja para mim. Querendo fazer coisas para Jesus, as coisas ficam mais importantes do que Jesus. Aí ele vê Jesus e ele logo tem um estalo. Senhor, a gente te abandonou, a gente te ignorou. O navio não vem, ele entende que não é para vir. E aí é um problema muito sério, porque ele tinha avisado a imprensa que iam conseguir um navio. O navio não vem. E a reputação fica abalada, mas ele entende que
Jesus queria fazer ele voltar de novo ao lugar da essência, da experimentação, do sabor. Porque esse lugar vale mais do que qualquer outro lugar. E assim acontece, depois Deus providencia um outro navio, porque aquele propósito do navio era importante, era fundamental para ele. Irmãos, em nome de Jesus, separe tempo para Deus. Wanda, separa tempo para Deus, para Jesus. Não se esqueça de Jesus. Não se esqueça de Jesus. Nós precisamos ser honestos e reconhecer que a experiência do culto, ela não preenche a nossa necessidade diária de Deus. Olha só para a gente, reunidos aqui, domingo à noite. Alguns não vieram de manhã, quem veio de manhã não veio à noite. Alguns que vieram de manhã não vieram à noite, talvez venham quarta. E a gente acha que isso é suficiente para Deus. Isso é um problema muito sério. Quando você acha que o culto é suficiente para a sua vida com Deus, você joga um peso para cima de quem está aqui em cima. E aí, quando o culto não é bom, a culpa é de quem está aqui em cima. Mas o que você trouxe, meu irmão, para oferecer para o Senhor? O que você trouxe? Por que você espera que eu te dê alguma coisa? É você! É você com o seu Deus. Por que você está jogando a responsabilidade para cima dele? Para cima de mim ou de qualquer outra pessoa que sobe aqui? Para cima da Marta? Tem que ter uma boa música, tem que ter uma boa palavra. É bom que tenha. Mas se não tiver, você sai da presença de Deus por causa disso. Aí a culpa vai ser nossa. O que você leva para o teu dia a dia como experiência com Deus? O que você leva como ação diante de Deus? No outro dia o Douglas estava falando, lembrando de uma colega dele. E aí foi muito legal te ouvir, Douglas, porque mostra a nossa responsabilidade no mundo mesmo. Infelizmente, uma colega dele foi assassinada, feminicídio. E ele estava lembrando que, mesmo que em breve momento, falou de Jesus para ela. Ah, meu irmão, por que você não está atento do lado de fora? É contigo que Deus conta. Mas se você não tem vida com Deus, como é que você vai falar para as pessoas? Olha, prove a bondade de Deus. Nem você sabe como é essa bondade. Você nem sabe como é o seu Deus. Porque a verdade é que, às vezes, a nossa experiência com Deus está muito baseada na experiência dos outros. Eu não sei quem é Deus, eu sei o que me falam a respeito de Deus. Como é que você acha que é Deus? Ah, é o Deus. Quem é esse? Quem é esse? Ou é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas e o teu Deus? Duvido você falar assim, Deus é o meu Deus, esse Deus é o meu Deus. E aí anunciando isso para as pessoas sendo inflamadas pelo teu testemunho. Olha, o Deus da Maria, o Deus do José, o Deus do João, o Deus da Elma. Olha só o Deus dela. É diferente. É diferente de falar assim, não porque um dia o Deus do Romão fez isso, fez aquilo, fez outro. E o teu Deus? O teu Deus, Ruth. O meu Deus, ele é assim, 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 assim. E aí você vai falando e vai levando as pessoas a essa compreensão. A história diz que um missionário chamado George Miller estava saindo no século XIX da Inglaterra em direção ao Canadá. E no navio. Não era o navio do Loren, era outro navio. E aí no navio, a história fala que tinha muita neblina, estava muito densa, e o capitão falou para ele que ele não ia conseguir chegar no compromisso dele no dia determinado. Então o George Miller chega para o capitão e fala assim, capitão, olha só, eu nunca cheguei atrasado aos meus compromissos. Vamos orar para Deus limpar o céu. Aí o capitão falou assim, mas George Miller, não dá, está muito intensa essa neblina, a gente não vai conseguir chegar. Pode deixar então que eu vou orar ao meu Deus. George Miller vai, se ajoelha e ora.
e ora e faz uma oração mais ou menos assim: Senhor, eu preciso chegar em Quebec no dia tal, na hora tal, e eu creio que é essa a sua vontade, que eu esteja lá. Amém. O capitão ficou mobilizado pela oração de George Miller, chegou, se aproximou e pediu para orar também. Aí o George Miller bateu no ombro dele e falou assim: capitão, é o seguinte, o senhor não crê que Deus pode fazer. Eu creio que Ele já fez. Eu conheço o meu Deus há 57 anos. Ele nunca me abandonou. Céu limpo, George Miller em Quebec. No dia, na hora marcada. Eu conheço o meu Deus. Há 57 anos eu conheço o meu Deus desde 2001. Desde quando você conhece seu Deus? Como Ele é? Fala para mim. Como que é o seu Deus? Enche o meu coração com o teu testemunho em nome de Jesus. Porque Ele abençoa pessoas. O teu testemunho abençoa pessoas. Experimente Deus. Experimente, porque a partir da experiência você pode vê-lo, você pode contemplá-lo. E esse é o segundo verbo que o verso traz para a gente, o texto traz para a gente. Provem e vejam, percebam, compreendam, saibam. Maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. É a palavra de Eliseu lá para o seu servo. O servo não está ouvindo, não está vendo muito bem, está preocupado com aquela multidão adversária. Eliseu fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E a Bíblia fala: e ele vê. É a mesma coisa. Ele vê, ele compreende, é espiritual. Então o Espírito vai abrir a sua visão para que você veja, para que você saiba, para que você compreenda, para que você conheça. Eu sei quem é o meu Deus. Por quê, Wanda? Porque eu experimentei Ele. Eu sei quem é esse Deus, eu conheço a sua bondade. Ela está comigo, a bondade do Senhor está sobre nós. Betânia, a bondade do Senhor está sobre você. Em nome de Jesus, está. Deus é bom. Deus continua sendo bom. Mas isso não quer dizer que aquilo que você está pedindo vai acontecer no seu tempo. Deus é bom. Deus é muito bom. Mas Ele só vai fazer as coisas no tempo dele. O Tiago fica me zoando, brincando comigo com uma canção que fala assim: o Deus de obras completas vai fazer surgir na hora certa. Você conhece essa música? Deus de obras completas vai fazer surgir na hora certa. Acho que é isso mesmo, né? Vai fazer cumprir. Cumprir na hora certa. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Da consagração de Davi até a sua coroação, levou 22 anos. Pouquinho, né? Promessa de Deus, daquilo que foi falado, igual o Tiago falou de manhã. Mas que Deus está te forjando, te ajudando, te mobilizando, te transformando para que você receba. O Deus que é bom e Ele continua sendo bom. Mas vai fazer as coisas no tempo dele. Precisamos aprender a caminhar enquanto estamos esperando. Tem uma canção do Palavra Antiga que eu gosto muito, que ele diz assim, que esperar em ti é sempre caminhar. Não cruza os braços não, meu irmão. Depois dessa promessa de Jesus para mim, não, filha, educação física, é isso mesmo, eu quero isso, eu tenho isso para a sua vida. Não estuda não para você ver se passa. Não se dedica não. E aí, nesse período, o tempo está passando mesmo, porque o tempo não para a realização da promessa.
Deus agindo no tempo dele. Tem muitas pessoas aqui preocupadas com a sucessão pastoral. Meus irmãos, ela está acontecendo, os processos estão acontecendo. Não vai ser no seu tempo, não está sendo no nosso, mas está acontecendo em nome de Jesus. Continue orando pela sua igreja, por esse processo que é tão importante, mas não ache que as coisas estão paradas esperando acontecerem, não, tá? Deus está mobilizando, Deus está fazendo, Deus está agindo e está usando pessoas para isso. A igreja segue funcionando, os ministérios seguem funcionando, a igreja segue sendo relevante, abençoando pessoas. E isso importa muito mais. E nesse período Deus está fazendo. Deus está fazendo. Creia nisso em nome de Jesus. Ele continua sendo bom. Nosso Deus é muito bom. Mas não vai fazer as coisas do nosso jeito. Tem um testemunho no Instagram, não sei se vocês já viram, que é muito engraçado. É de uma mulher falando do marido, né? Então ela chega e fala para Deus que queria um marido desse jeito, daquela forma, e assim assado, e Deus manda tudo o inverso. Mas é bênção, hein? Jeitinho de Deus, diferente do nosso. A gente idealiza uma coisa, Deus vai lá, muda o negócio todo. Mas, não é? Mas cumpre a promessa, não é? Então, ó, pode orar, gente. Ora aí, ó. Você que não casou ainda, homem e mulher, em nome de Jesus, orem pelo seu varão, pela sua varoa. Fala para Deus como você quer. Fala assim, Deus, ó, é desse jeitinho, ó. Assim, maravilhoso, maravilhosa, cheio de coisas e tal, e tal, e tal. Mas receba com alegria aquilo que Deus mandar, hein? Porque a gente não pode lançar fora aquilo que Deus nos dá. Segura forte, segura firme na sua mão, cuida desse querido, dessa querida aí, dessa bênção. Mas talvez seja de outros jeitos também para outras coisas. Talvez você esteja pedindo alguma coisa a Deus e queira imediatamente, e aí Deus está no tempo dele. E queira desse jeito, e Deus fala assim, não, não é do seu jeito, é do meu. Não ajude Deus. Não queira fazer no lugar de Deus aquilo que é de Deus, para Deus fazer. Toda vez que alguém tentou ajudar Deus, deu problema. Deu ruim. Deu ruim. E aí, nessa trajetória, é importante que a gente, mesmo com algumas frustrações, porque às vezes as coisas não vêm da forma que a gente deseja, a partir das frustrações que a gente crie novas possibilidades. Meu irmão, minha irmã, meu sonho era ser jogadora de vôlei. Meu sonho era ser jogadora de vôlei. Nem líbero servia, Ruth. Nem para líbero. Teve uma fase da minha vida que eu achei maravilhosa. Eu pensei assim, ó, Fabi, baixinha, né? Sei lá, a Fabi tem 1,80m e pouco, 70 e pouco, 80 e pouco. Ruth, obrigada pela sua fé, mas não dava. Não dava. Ressignifica as suas frustrações aí, meu irmão, em nome de Jesus. Vira professora. Entendeu? Entendeu, gente? Se você não pode ser aquilo que você quer, com as armas, com as bênçãos que Deus te deu, ressignifica esse negócio. Só não perde o sonho totalmente. Eu tenho um amigo que o sonho dele era ser jogador de futebol. E era muito engraçado. Sente só. Ele queria ser goleiro. Eu, jogadora de vôlei, ele goleiro. E ele também era baixo para ser goleiro. E aí teve um período na rua, o Bruno Júnior. Eu treinava ele. A gente fazia assim, né? Criança, né, gente? Criança, raiz. Aí fazia lá assim do muro dos outros um tipo de travessão. Ele ficava lá, eu pegava a bola e fazia o quê? Chutava? Cortava. Corte para ele defender. Treinamento aí, ó. Viu? Dá para juntar essas paradas. Claro que dá. O Bruno não conseguiu ser goleiro. Mas o filho dele acabou de viajar para poder buscar essa carreira de jogador de futebol.
Não é que os nossos sonhos têm que ser satisfeitos nos nossos filhos. Mas você que tem filho sabe que se teu filho conseguir um sonho que também é dele, é seu. Ai, meu Deus! Explosão! Que Deus abençoe o Carlos Henrique, em nome de Jesus, Bruno. Que Deus abençoe vocês. E assim a gente vai ressignificando as nossas frustrações. Então, Deus continua sendo bom, mas as coisas não são no nosso tempo. Deus continua sendo bom, mas não necessariamente vai fazer as coisas do nosso jeito. Deus continua sendo bom, mas não necessariamente vai fazer o que a gente está pedindo. E esse é o ponto mais difícil dessa mensagem. Porque a gente se propôs a falar sobre bondade de Deus. E o Tiago pregou de manhã, quando ele me falou que ia pregar, acabou com a minha mensagem. Aí eu falei, vou ressignificar a minha mensagem. Vou trazer um novo contexto. Ressignificar era o tema da mensagem dele. Né? Às vezes Deus não faz o que a gente pede. E às vezes a gente ora muito. Muito. Deus, é para te glorificar. É para te exaltar, meu Deus. Ó Senhor, tu sabes que o meu coração está aqui, é para te honrar. Concede o pedido do meu coração, Deus. Olha para mim, olha só essa enfermidade, olha só essa necessidade. A gente olha, a gente busca, a gente vai ficar orando. E é possível que Deus não fale nenhum não. E talvez essa seja a parte mais difícil da vida. É quando Deus não fala nem não. Porque se Ele falasse não, acabou. Não oro mais sobre isso, Deus, porque o Senhor já falou que não vai rolar. Mas Ele deixa a gente continuar orando. É porque Ele é mau? Claro que não. Nosso Deus é bom. Mas a verdade é que tem promessas que não são para essa vida. Hebreus vai falar sobre os heróis da fé. E eles falam, é uma das passagens mais difíceis da Bíblia que eu vejo pouca gente pregar. Que fala assim, eles não alcançaram a promessa. Só que eu preciso trazer esperança para o seu coração e falar que não, Deus vai fazer no tempo dele, do jeito dele. Mas eu tenho que ser sincera com você, meu irmão, minha irmã. Talvez Deus não faça. Qual vai ser a sua reação diante disso? O que você vai fazer com o não que vier da parte de Deus? Eu vou te dizer o que eu estou fazendo. Eu estou dependendo dele. Eu estou me lançando nele. Eu estou vivendo na dependência dele. E estou fazendo dele a minha maior porção. Eu estou fazendo dele o bem mais precioso. Ele é o bem mais precioso. Eu sei que algumas coisas parecem ser essenciais na vida, mas não são. Essencial mesmo é o nosso Deus. Ele não precisa realizar os meus sonhos para demonstrar que Ele é bom para mim. Ele é suficiente. Quando a gente lê o Salmo 23, verso 1, eu estou chegando no final, o Ministério de Louvor já pode ir subindo. Quando a gente lê Salmo 23, verso 1, existe uma versão que fala assim, o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Ele não me faltará. Algumas coisas podem faltar. É possível que faltem. Talvez seja certo que faltem. Mas nosso Deus não nos faltará. E talvez o nosso desafio, assim como Paulo, quero ler essa passagem, é considerar que essa ausência seja para algo maior da parte de Deus. Por favor, painel, coloca lá em 2 Coríntios 12, do verso 7 ao verso 10. Olha só o que a palavra de Deus diz. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim.
e disse-me, Deus me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo fala então, Senhor, então de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A minha graça te basta. A minha graça nas ausências, graça na falta, graça quando você se sentiu o pior homem ou a pior mulher. Que Ele te baste em nome de Jesus. E é isso que o profeta Abacuque vai dizer. Abacuque 3, verso 17, verso 18. Porquanto ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor, o Senhor é a nossa alegria. Jesus, Tu és a nossa alegria. Fecha seus olhos. Nós sabemos, nós cremos que o Senhor continua sendo bom. E a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória. Tu continuas sendo bom, Deus. Nós cremos na palavra. Queremos provar de Ti, Senhor. Queremos vê-lo, ver a Tua bondade. Queremos encontrar contentamento, alegria e nos refugiarmos na Sua presença e no Seu poder. Queremos contar contigo, queremos que as pessoas saibam quem é o nosso Deus. Ajuda-nos em nome de Jesus. Mas nós cremos sim numa bondade que está sobre nós, Deus. Bondade do Senhor. Bondade de Deus sobre nós. E a palavra também fala sobre isso. Que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Espírito Santo, ajuda-nos. Nos ajude, Deus, a confiar no Senhor. Que o Senhor seja a nossa maior porção. Fica com a gente, fica com o nosso coração, Deus. Seja tudo para nós. Seja, meu Deus, para Betânia aquilo que Betânia precisa. Que a gente não se esqueça do Senhor, tentando fazer coisas para o Senhor. Que a gente não se esqueça do Senhor. Nos leve para esse lugar da relação, Deus, do relacionamento, da intimidade. Para lembrar quem o Senhor é. Para que as pessoas também saibam quem o Senhor é. Seja exaltado, Deus, seja engrandecido. Nós confiamos, nós cremos no Senhor. Nós te amamos, Deus. Tu és bom, Tu és bom. Seja exaltado em nome de Jesus. Se coloque em pé, vamos adorar.